Olá, Carlos, telespectadores do nosso programa sobre trilogia analítica. Para aqueles que não conhecem ainda o trabalho de Norberto Kepp, que também é conhecido como a nova escola de pensamento keppiano, né? Porque, na verdade, Kepp criou uma ciência que faz a unificação dos campos de saber. Na humanidade, eu gostaria de colocar um slide para vocês. Na humanidade, geralmente, o ser humano é tratado aos pedaços. Então, o médico trata do corpo, das doenças orgânicas. O psicólogo trata de alguns problemas de ajustamento social. O padre ou o pastor de seus problemas religiosos, espirituais. E o psiquiatra, né, dos seus delírios, alucinações, mas com remédios, choques elétricos, internações e assim por diante. Então, o que Norberto Kepp fez? Ele vê o ser humano de uma forma totalmente integral. O que ele quer realizar? A terapêutica, a terapia para os problemas psíquicos, os problemas psicossomáticos, que são os orgânicos, os socioeconômicos, da sociedade, a economia, as leis, e tudo isso integrado também à espiritualidade. Por isso, trilogia analítica. Tri é a unificação da ciência, da filosofia e da teologia. E isso tudo é aplicado em todos os campos do saber. Então, é uma ciência verdadeiramente transdisciplinar. A questão, Cláudia, é que a medicina não trata até hoje da causa fundamental das doenças, né? Ou qual é a causa fundamental? Não a parte física é consequência do que a pessoa pensa e sente. Então, a medicina nunca entrou mesmo na psicossomática. Psicossomática é o estudo que se faz não só do corpo, né, o somatismo, mas também, pode dizer, da alma, a parte psicológica. E essa parte psicológica é a fundamental na questão de haver doenças assim mentais, doenças assim até orgânicas. E a gente nota o seguinte, lá na clínica do Vasconcelos, né, que eu trabalhei muito tempo, as doenças do aparelho digestivo, doenças assim do fígado, doença da vesícula, do intestino, bom, do aparelho digestivo em geral, né? Estômago também. É fácil reconhecer que, por exemplo, a questão de úlcera estomacal, úlcera no duodeno, etc., é um fator ligado à vida psíquica. Eu escrevi um livro de medicina psicossomática naquele tempo, que até serviu de muitas teses para alguns alunos da escola de medicina, onde eu dava aula aqui em Pinheiros, né? E essas aulas não era como professor efetivo, mas professor auxiliar do aparelho digestivo, do Vasconcelos e também cardiológica, né? Do professor Decor. Mesmo naquele tempo, o Zerbini, né, professor Zerbini, fez o transplante do coração, que depois desse fato no exterior, foi o primeiro médico a fazer uma mudança do coração, né? Tirar o coração, vamos dizer, doente e colocar um outro coração. Então, me lembro até hoje, o nome do rapaz era Domingos, né? E depois da operação eu falei com ele se ele estava contente, né, de estar agora com um novo coração. Ele falou, bom, eu não iria viver mais do que 2 ou 3 meses. Agora o coração novo, pelo menos 1 ano eu vou viver.
Então, achei que é interessante, mas a ideia que eu mesmo dei ao professor Zerbini e aos outros, né, ao Decor, ao Vasconcelos, é que se o ser humano rejeita o próprio coração, então cria muitas palpitações, assim, muita problemas assim cardíacos, sinal que ele rejeita, né, o coração, que ele, como se tem um órgão doente, o estômago, intestino, outro, então é um indivíduo que rejeita até mesmo a questão, é muito comum isso, a mulher quando casa, não engravida, então ela vem a nós, né, e a gente faz umas sessões mostrando que ela não quer engravidar, né. Dou um exemplo da obstetrícia, e quando ela percebe isso, que o problema vem da atitude psíquica, ela imediatamente engravida. Então, para resolver até essa questão, a vida psíquica é fundamental. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, que o ser humano, ele fica doente não pelo passado, pode ter uma influência ruim no passado, né? Fatos assim, terríveis, né, que a pessoa passou e que fica fixada naquilo, mas não é fundamental. A pessoa é doente porque ela rejeita viver aqui e agora, né, neste tempo. Então, eu queria mostrar um quadro aí que eu fiz comentando isso. Olha lá, veja lá, Cláudia. Como reconhecer a inveja? Eu falo inveja, mas é como reconhecer qualquer doença psico e física. Não é só inveja, é arrogância, é avareza, é gula, é preguiça, etc. 3 principais manifestações da inveja. Da patologia. Primeiro, desejo de ser outra pessoa, acreditando que os outros são melhores. É a pessoa que não aceita ser aquilo que ela é. Por exemplo, ela fica sonhando que ela pode mudar, ser outra pessoa, ou então que ela pode, de repente, né, ter assim uma melhoria incrível de vida, tudo. Segundo, idealização exagerada dos outros, como se eles tivessem todo o bem. Geralmente a pessoa doente é aquela que tem uma ideia errada dos outros, né? Então, acha que os outros têm uma vida formidável. Isso se chama idealização projetiva, né? Todo ideal que ela tem, aquela atitude de ideias, de conseguir isso, aquilo, ela acha que os outros têm. Então, ela ataca os outros porque ela pensa que o outro é invulnerável, que o outro teve bens que ela não teve, etc. Então, se a pessoa tem uma ideia errada dos outros e ataca, é porque ela, então, está no caminho de qualquer doença. Não é doença física só, né, do organismo, do coração, aparelho circulatório, digestivo, aparelho, principalmente a parte mental, né? Se ela acha que ela é infeliz porque ela é o que ela é, e o outro é feliz porque é incrível, ela é totalmente errada. Um outro indivíduo que ela ataca, isso a gente pode também falar do casamento, homem e mulher, né? Que a mulher foi educada para achar que o homem
é um ser incrível, que tem toda a liberdade, faz o que quer, é uma pessoa assim que teve todos os benefícios da vida, né? Não é nada disso. É o homem que dá o duro, que enfrenta a sociedade terrível, né? Qualquer sociedade que nós temos é terrível, basta ver os impostos, né? Como é que o IPTU, a prefeitura tem coragem de cobrar tão caro? Se o próprio americano mostra, né, que cobrando menos, tendo mais dinheiro, o povo, é claro, né, vai praticamente usar, né, os bens para compra e venda, para viver numa sociedade assim mais alegre, mais justa. Então, veja, em terceiro lugar, Ataque aos próximos, familiares e amigos, como se eles fossem o inimigo. esse é um fato interessante, né? Que geralmente a pessoa ataca os que são próximos, né? Ataca os amigos, principalmente na família, né? Os filhos geralmente rejeitam os pais, né? Por quê? O filho ou a filha não é como o Freud falava, a questão sexual, né? Que a filha quer o pai só para ela, o filho a mãe. Isso é uma ideia do tempo romântico, né? Havia muita assim, repressão e muita censura na parte sexual no fim lá do século XIX, começo do século XX. Isso, evidentemente, não existe hoje. De maneira que, para reconhecer inveja, são 3 elementos, né? A pessoa não aceita o que ela é, os problemas que ela tem. Então, no Hospital das Clínicas, está uma imensa quantidade de pessoas com dor de cabeça, enxaqueca, coisinhas bobas que resolve facilmente aquela ideia, né, de reação que a física tem da pessoa ter uma atitude de ação e depois de contração. Essa que dá, vamos dizer, a doença. Depois a idealização que a pessoa faz, às vezes de si mesma, né? Se coloca lá em cima e o resto do mundo lá embaixo também. E essa, finalmente, né, que não ama o próximo, os pais. Por isso que tem uma lei, né? Honrar pai e mãe. Kep Motor, nova tecnologia para um novo mundo. Vamos continuar agora vendo, por exemplo, um dado que a medicina até agora nunca tratou, hein? Veja que sou eu que estou tratando. Então, daqui a pouco a medicina, muitos médicos vão dizer que eles sabiam disso, não sabiam nada. Agora que nós estamos mostrando que a doença parte principalmente dos sentimentos ruins, da raiva, da inveja, da arrogância, que a doença física vem dos sentimentos e dos pensamentos. Veja, por exemplo, esse quadro do sangue. Veja lá, os glóbulos, por exemplo, os glóbulos vermelhos, né, como eu falo, e alguns brancos lá, estão todos encavalados. Então, para chegar a essa conclusão, esse cliente faz análise assim, bastante tempo,
e a gente conhece a conduta dele até por testes, até socialmente. Então, esse fato no sangue mostra essa atitude dele nunca ficar firme no bem. Ele sempre mistura o bem e o mal. Veja, os glóbulos, então, criaram essa distorção e isso ataca o próprio corpo dele. A doutora quer falar alguma coisa? Sim, essa distorção que ele tem psíquica aparece também aí no sangue. As células, elas para ter equilíbrio precisam ficar soltinhas, mas elas estão grudadas porque ele tem essa atitude, né, desordenada, mental, teimosia, ele não fica no bem e aí o corpo fica manifestando esse desequilíbrio. Então, agora eu gostaria que as dentistas falassem alguma coisa a respeito dessa relação entre a conduta, né, o pensamento e a doença. Marcinha, doutora, pode falar. Então, orientadas pela psicossomática trilógica, por esse trabalho, nós desenvolvemos um trabalho mais de conservação dos dentes naturais e, principalmente, que vê a relação entre a vida psíquica e a saúde bucal. Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo de gêmeos idênticos que eu atendi, que uma das meninas ela tinha só uma cárie e a irmã tinha 24 cáries. E as duas tinham a mesma alimentação, estudavam juntas, tinham os mesmos hábitos. E tanto a mãe como a irmã falaram que essa que tinha mais cáries era a irmã mais nervosa, estressada, mais raivosa. Então, essas emoções, quando elas não são conscientizadas, elas alteram o equilíbrio do corpo, alteram o equilíbrio salivar, e a pessoa acaba tendo mais problemas, como apareceu mais com ela. E a doutora Heloísa não quer falar nada? Então, na verdade, essa odontologia trilógica que nós aplicamos há quase 40 anos, dá para observar clinicamente, com tantos clientes, né, que nós atendemos, que toda doença bucal é de origem psíquica, emocional. Então, tanto cáries dentárias, inflamação de gengiva, doenças periodontais, até a questão do mau hálito, existe um de fundo bem emocional, a formação de aftas, candidíase, que chamam sapinho, até a atitude do ser humano, o bruxismo, é ligada a muita censura, a um perfeccionismo. Então, todas as nossas doenças vêm dessa parte emocional não controlada. E isso que a odontologia precisa aplicar nas faculdades, os dentistas precisam aprender a verdadeira causa das doenças bucais. Não são fatores externos, como se falam, do açúcar, outras questões. A principal é emocional. Todo mundo precisa aprender isso. A doença não vem de fora, né? Agora, coronavírus, vamos dizer, a gente então usa máscara, fica encerrada na casa. Então, o importante, eu estava até ouvindo na televisão, até o governador, né, do estado de São Paulo falou isso, o Dória, que ele teria, então, o Covid, né, essa doença, mas ele tem, então, imunologia. Então, alguém já falou para ele que a questão da imunologia é fundamental. Então, eu quero dizer isso. O ser humano, ele é doente de dentro para fora. Veja esse quadro que eu vou pôr aí. Toda a enfermidade vem da alma. Então, ali nós temos no centro que todo o mal vem da alma do ser humano. E o seu corpo é o seu aparelho de choque. Então, por exemplo, a soberba, a inveja, a ira,
a avareza, desejo de vingança, megalomania, arrogância, gula. E aí, Dr. Kepp, a gente pode também acrescentar, né, essas ideias de mágoas, depressão, pessimismo, que tudo isso é gerador de doenças, né? Eu queria dizer o seguinte, que a física nunca tratou da questão da vibração. Aqui nós temos o César Soares, que ele é meio parente lá do Tesla. O Tesla foi o maior físico, talvez o maior cientista da humanidade. E o Tesla, o que ele deixou, aquele estudioso lá americano ficou com o nome, né? Você lembra? Thomas Edison. Edison, né? Ele que carregou a fama, né, de ter inventado a luz, essas coisas. Mas a questão da vibração que é importante. Eu queria que o César agora falasse alguma coisa a respeito da vibração. Então, a vibração é a própria energia que alimenta as células do corpo e é que mantém os planetas, por exemplo, à distância. Então, eu estava vendo, Dr. Kepp, naquele exemplo das hemácias que foram mostradas ali, por que elas ficaram aglutinadas? Porque se a pessoa tem muita censura, por exemplo, ela interfere na vibração interna das células, então elas começam a perder aquela energia de expansão. A pessoa muito censurada, ela é muito contraída, então a força de contração predomina e as células começam a grudar tudo e a pessoa, o organismo vai morrendo, né? Então a vibração interna é fundamental para manter a saúde, né? Agora, César, o senhor fez engenharia, né? Sim, então, senhor. Na engenharia estuda muito a física. Agora, o que acontece, por exemplo, no trabalho de medicina, né, no sentido de estudar, né, os estudantes verem a origem das doenças, então, mas a origem do que existe no mundo da matéria vem dessa vibração que a física não tratou e que nós estamos tratando agora, que é dentro, vamos dizer, da célula, dentro do corpo, existe uma vibração interna. Por quê? Porque a energia escalar, né, que o Tesla mostrou, já tem os dois polos, né? O polo ativo e o polo passivo. Então, o que acontece? Não é uma questão de ter, assim, ou sim ou não. Então, falam, né, na energia elétrica, né, que tem um polo positivo e um polo negativo. Não é bem negativo, é um polo, como é que fala, César? É complementar, é um polo de ação e um de complementação, né? E eles usam que polo? Eles polam ação e reação, é um contra o outro. É de gravidade, então. Então, vamos dizer, o Alberto Einstein, ele fez uma fórmula. Agora eu gosto que todos os físicos, todas as faculdades notem isso, que o que o Newton falou é totalmente errôneo na base. Não que ele não tenha um gênio incrível e trouxe, né, interesse para estudar física, mas o que acontece na parte elétrica, né, na lâmpada, é a canalização do magnetismo que existe no espaço. Esse magnetismo é que dá saúde. Agora, o que acontece? Eles fazem a mesma coisa com os celulares. Olha, o celular, vamos dizer, é como se fosse uma invenção do diabo. Porque o celular, é claro, a comunicação é importante, mas se a pessoa usa isso, inclusive o dia todo, ele tem
vamos dizer, uma parte boa do celular, mas ao mesmo tempo uma parte ruim, porque o celular se baseia na eletricidade, né? Um polo assim que segura, de gravitacional, e fica mais nesse gravitacional para baixo. Esse é o grande erro do Albert Einstein. Ele ganhou um prêmio Nobel lá dos suecos, né? Um prêmio Nobel da Física por causa desse grande erro que ele cometeu. Então, a ideia dele qual é? É quando vem uma iluminação qualquer do céu, né? De uma estrela, por exemplo, é uma estrela que não existe mais na prática. Então, que a parte gravitacional, vamos dizer, se transforma, né? Ao contrário, então faz um desvio nos corpos celestes. Mas não é, o desvio é por causa da parte ascensional. É uma parte que completa gravitacional. São as duas juntas. Então, estamos no final do nosso tempo de hoje e continuaremos na próxima semana, neste mesmo horário, a transmitir esses conceitos da ciência trilógica. Até lá!